A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a irmã Ana Cláudia. Vamos dar continuação sobre a palavra que fala do pão, né? Amós capítulo 8, versículo 11 diz que virá um tempo em que terão fome de pão. Não de pão de comer, né? Não de comida e sede, mas não de água, mas de ouvir toda a palavra que vem da boca de Deus. E também a gente estava falando sobre o pão, né? Como isso é o que estão agora, né? Desnutridos. Eu tô aqui dando uma volta, eu fui ver os peixes ali embaixo, dei comida para eles. Aí eu tô aproveitando aqui para aproveitar pegar um pouco de sol, porque já tá começando aqui os primeiros sinais do frio, os ventinhos mais fortes. Não sei se eu vou sair, né? Que tá as pessoas estão meio desesperadas, tá muita angústia. Prefiro sair amanhã, de manhã cedo, ir lá pro bairro dos latinos, que lá eu tenho mais liberdade que aqui. Aqui muito controlado, né? Aqui parte dos ricos. Realmente bastante difícil com a situação aqui. Eles querem controlar a minha vida, no sentido assim, né, que eu quero falar. A gente já sabe, né, que vai vir a vacina e eles vão de alguma maneira obrigar, né, pelo lado do trabalho, né, dizer que você tem que se vacinar, né, senão não vai poder, né? Por isso que eles agora estão começando a segunda fase da falsa pandemia. É tudo uma mentira, a gente já sabe. Então eles agora estão começando aqui em Madrid de novo. Saiu o pessoal fora aqui na Espanha, né? Em Madrid, para falar sobre as máscaras e tudo isso. Foram fazer manifestação. E essa semana eles começaram de novo o meio de comunicação, né? O meio de comunicação começou a falar muita coisa que não é verdade. Eu sei que não é verdade porque eu estive no hospital para fazer uma consulta e o hospital estava super vazio. E naquela semana eles já estavam falando, alarmando as pessoas que tinha muita gente contaminada com coronavírus. E a gente sabe que não é verdade. Olha lá o avião. Em breve a gente vai estar voando, mas não é num avião assim físico, não. A gente vai estar voando, para o nosso lar celestial. Glórias a Deus. Qualquer momento Jesus vai vir buscar a gente. Eu só espero isso, eu só espero nele. Aleluias, glórias a Deus. E Amós 8:11 diz, né? E eles estão assim, estão famintos, né? Até os que realmente hoje se denominam ditos cristãos, né? Ou crentes, bom, que dizem que acreditam, até conhecem a palavra, mas não estão vivendo, né? Correrão de um lado para o outro, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, né? Que vem da boca de Deus. A palavra é da boca de Deus, não é da boca de homens, não é da boca de homens que caem, homens, sabe? O problema hoje é homens que confiam em homens, né? Tem até aquela passagem que fala, maldito o homem que confia no homem, né? E faz do seu próprio braço forte. A gente pode falar do homem que confia em si mesmo e do homem que confia em outros homens, né? A gente tem que confiar no Senhor. A nossa confiança vem no Senhor. A nossa confiança vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa confiança não tem que vir de homens que fundou tal igreja ou tal, sabe, tal denominação ou tal. Não, Jesus não... Sabe, Jesus falou que Ele nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, não é o Espírito do homem que nos ensinaria as coisas. Então, hoje em dia está havendo muito, né, muita falta de discernimento, porque as pessoas elas não têm essa intimidade. E Amós 8:11, ele fala aqui, ó. Vou abrir aqui para... Eu tinha aberto aqui, né, Amós capítulo 8, versículo 11, para fazer o vídeo. Eu tô um pouquinho enrolada aqui, porque eu tô com a Bíblia no braço. Bom, a gente vai, sem abrir a Bíblia, a gente vai falar melhor. Agora eu abro ali na mesa.
Isso aqui é um pequeno pomar que a gente tem aqui. Vou até molhar, as bichinhas estão bem secas. Não, estão úmidas ainda. Tem pêssego, tem pera, tem limão. Os limões já estão saindo já. Limão já tem. Olha que bonitinho. Limão já tem. Limão já tem limão. Deixa eu ver o que mais já tem. Já faz um tempo que eu não venho por aqui. Só tem limão de momento. Aqui tinha que ter ameixa. Amós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ver o que Amós fala aqui. Amós 8:11. Eis que vem dias. Aí, ó, diz o Senhor. Tá? Essa é a palavra do Senhor. Eis que vem dias, ó ventinho. Diz o Senhor Deus. E que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar. Bom, o mar aqui pode significar nações, língua, povos e nações, né? Muitas águas. E do norte até o oriente correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Meu povo cometeu 2 pecados, disse Jeremias, né? E deixaram a mim, né, para beber de água de cisternas rotas, como eu falei essa manhã na pregação ali da palavra. Os que juram pelo delito de Samaria dizem, como é certo vive o teu Deus, ó Dan, e como certo vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Glórias a Deus. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa palavra aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos ver aqui exatamente. Quando... Primeiro Isaías 55:2. Olha, já estava marcada, mas foi porque o papel caiu. Acho que eu marquei sem querer. 55:2 de Isaías diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Uma pergunta, né? O que o pão representa aqui? O que sacia, né? O que satisfaz a nossa alma, né? Vaidade, tudo é vaidade. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Olha que pergunta maravilhosa, né? Então, por que a gente, né? A gente tem esse erro aqui no caso? Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? O dinheiro aqui ele pode representar muitas coisas, porque, na verdade, dinheiro é só um bilhete, né? É só um papel. Antigamente, o dinheiro ele era uma forma de troca, né? Por exemplo, eu produzia o trigo e eu trocava com aquele que produzia a lã, né? E ali a gente vivia do que é o trote, né? O trote a gente fala no Brasil, né? Aqui na Espanha a gente chama de... bom, trote também, mas aqueles que tem mais maneira de falar é truco, né? Truco ou trato, no caso é um trato, né? Eu fabrico, por exemplo, eu planto o trigo e você fabrica o pão e eu te dou trigo e você me dá o pão feito, por exemplo, né? Ou eu fabrico o pão e eu te dou pão e você me dá os ovos. Coisas assim, né? Que as pessoas viviam dessa maneira. Isso era a maneira realmente. Então aqui 55:2 de Isaías fala, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer. O produto do vosso trabalho, aqui no caso, é a nossa vida espiritual, né? O que nos satisfaz a nossa vida espiritual, a nossa alma. O que não pode satisfazer. Foi o que eu falei hoje, né? A gente pode... É como um pão de fermentado, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, diz a palavra do Senhor, né? A massa, o que ela faz é inflar o pão. Ela infla, mas ela não dá aquela, né? No caso, o pão, ele só dá aquela falsa sensação de saciar, né? No caso de matar aquela fome temporalmente, mas depois a pessoa, ela tá até com o dobro de fome, né?
Até eu lembro que aqui na Espanha, quando eu cheguei aqui, eu comia muito nos chinos, né? Hoje em dia eu como, mas eu gosto da comida do chinês bastante. Mas eu geralmente não como muito, eu não como muito na rua, eu não gosto muito de comer na rua. Mas tem um restaurante que eu gosto, porque a cozinha é aberta, eu vejo o que eles estão fazendo. Mas eu lembro quando eu cheguei aqui, né, as minhas amigas que eu tinha comia na época, eu era do mundo, a gente ia muito pro China. E aí eu lembro que tinha uma amiga minha que ela fumava marihuana, a gente fumava marihuana, eu era viciada, né? E a gente ia pra casa dessa minha amiga, a gente pedia muito chino, muito chino. E depois ela tava com muita fome, né? Não só por causa da droga, mas também porque eles diziam, botava uma espécie de bicarbonato, né? Uma espécie de... Eles botavam o chino, botavam bicarbonato ali, uma coisinha, dava aquela satisfação falsa de saciar, né? No arroz, eu não sei onde era. E algumas pessoas falavam isso, né? Como que dava falsa satisfação de haver comido, né? É como o McDonald's, como essas comidas aí, fast food, né? E é isso. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? A gente estava falando de pão, né? E a gente segue aqui com pão. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, né? A gente estava falando hoje sobre isso, sobre nutrientes, né? A palavra do Senhor ela tem que ser nutritiva, ela tem que realmente alimentar o espírito, a alma e o corpo. A gente sempre alimenta ao contrário, a gente alimenta o corpo, né? Satisfaz a nossa carnalidade, aí depois que a gente vai pensar no espírito e na alma, e por último na alma. E é sempre o contrário, é espírito, alma e corpo, né? O que é bom para... Aí diz, olha, ouve-me atentamente, olha aí, ó. E comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Viu? A gordura é boa. A gordura é boa, é proteína, né? A gente não deve... O que é mal até para o nosso corpo não é a gordura, é o carboidrato. Né? O que provoca diabetes é o carboidrato, não é gordura. A gente deve comer gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. É que eu não estou lendo direito, pera. E lhes darei as firmes beneficências de Davi. Olha que coisa linda, né? As firmes beneficências. Então, o que o Senhor abençoou Davi? Né? Em tudo as bênçãos de Davi, aqui no caso, Davi representa Jesus, né? As firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Glórias a Deus. Olha, toda a unção de Davi, o Senhor diz, né? Que nos vai dar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isaías 55:2. Eu acho que é uma palavra que a gente deve meditar agora mesmo, né? Essa semana o Senhor me deu, já é a segunda vez. Eu tive conversando com minha irmã, a gente estava falando sobre certos assuntos, e o Senhor, ela conversando, me deu um sonho que ela tinha tido. Eu não tenho muito discernimento de sonho, é muito difícil. Eu ter discernimento de sonho, tem que ser algo realmente muito do Senhor para me ter uma facilidade assim. No momento que ela me contou, eu tive a revelação do sonho dela. E tinha coisas na vida dela que estavam muito no oculto, ela não tinha me falado, né? Ela tinha falado só uma parte, coisas particulares de família, né? Ela me contou esse sonho dela, e aí quando ela me contou, na hora veio Isaías 55:2. Né? Todo o povo é convidado a procurar a salvação, diz aqui no título da palavra. E eu, na hora, veio aquela palavra, eu falei para ela, porque vai gastar o vosso salário naquilo que não é pão. E o vosso dinheiro. E na hora depois ela disse, irmã, realmente é o Senhor que está dando uma resposta de uma situação familiar, e me contou assim uma situação familiar que ela não tinha me comentado antes. Eu disse, glórias a Deus, pois coloca diante do Senhor, porque Ele está lhe dando uma resposta em relação a isso. Era uma coisa que tinha acontecido, ela estava meio sem direção ali, e parece que o Senhor estava falando com ela realmente em relação que Ele não estava... Sim, ele não estava de frente de uma situação que tinham oferecido para ela, né, ali,
o pedido para ela. O Senhor não queria que ela se metesse naquele assunto. E glórias a Deus. E a palavra realmente que eu queria pregar aqui, né? No caso é Mateus 7:26, né? Quando a mulher serofenícia, né? Coisa mais linda essa passagem, né? Quando Jesus fala para ela, né? Quando ela fala para o Senhor Jesus, né? Quando ela fala para Jesus, né? Que até o cachorrinho come, né? Do que cai, né? Dos restos, das migalhas do pão que cai, né? Quer ver? Não, Marcos, desculpa, não é Mateus, é Marcos 7:26. Me perdoem, 7:26 de Marcos. Olha que coisa linda, a gente também pão também. Olha sobre Jesus aqui, ela fala, né, no caso. Vamos ver aqui. Ai, pera, telefone. Marcos 7:26. A primeira multiplicação, a gente já leu Marcos também, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Olha, a gente leu hoje sobre, né, em João a gente leu, olha como é que tá ligado, irmãos, olha, né, a primeira multiplicação dos pães e peixes, hoje eu li de manhã, né, João, capítulo 6, João também tem, Marcos também tem 6, e aqui 7:26, né, a mulher cananeia, a mulher serofenícia. No caso, serofenícia aqui, no caso, representa até aquela passagem ali, né, quando Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o evangelho, né, ele não se envergonha do evangelho, né, porque é a palavra de salvação, né, aí ele fala para os judeus, né, para os gregos, no caso, os gregos aqui representam a mulher cananeia, serofenícia, né, no caso, eles eram os gentios. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa que não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Glórias a Deus. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Glórias a Deus. Eu estava vendo outro dia uma pregação a respeito disso, o significado tanto de lavar os pés, né? Como de se lançar aos pés, né? Uma forma de humilhação, né? Aqui no caso, ela se humilhou, né? Ela se humilhou aos pés do Senhor. Ela entregou tudo aos pés. Foi uma maneira como a mesma mulher do vaso de alabastro, né? Ela deixou tudo aos pés do Senhor. Se rendeu totalmente. E esta mulher era grega, sirofenícia, de nação, Líbano, né? Eu acho que é. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançai-os aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Migalhas, né, irmãos? Olha o pão aí, olha. As migalhas, né? Os restos. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a tua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Você vê, né, quando a gente tem a fé na palavra, quando a gente tem realmente aquela teve comunhão com o Senhor, ela teve comunhão. Ela não se envergonhou de comer os restos, né? A gente hoje estava falando a respeito daquilo, quando sobrou ali, né? 12 cestos de pão, quando Jesus falou, guarda. Aqui no caso, ela comeu aquele resto. Foi o resto do que os filhos, como Jesus falou aqui, olha, não convém. Não, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Então, ela não se envergonhou de dizer, Senhor, eu não me importo de comer o resto do que eles não queiram. Tem muita gente que não quer, tem muita gente que está rejeitando, né?
muita gente que está desprezando a verdadeira palavra, a palavra do conserto, a palavra que realmente liberta, né? Cura, salva, liberta. Glórias a Deus. Então, irmãos, não é por falta de alimento, né? Não é por falta de alimento. Jesus, ele sempre alimentou multidões, ele sempre deu a palavra para multidões, a mesma palavra, né, que o Senhor pregava. Uma pregação, quando ela realmente é uma pregação direcionada pelo Senhor, vamos botar um pouquinho para o sol. Ela pode falar de maneira diferente a muitas pessoas, numa situação diferente, seja de uma situação familiar, seja de uma situação de saúde, mas ela alimenta. Quando a palavra, ela realmente é uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ela é uma palavra que ela alimenta. Quando Jesus pregava, ele pregava para multidões, né? E a mesma palavra, ela alimentava toda aquela multidão. Amém? Toda aquela multidão. Cada um tinha ali a sua esperando o seu milagre, a sua cura, né? Mas a palavra, ela fazia, ela operava. E assim hoje, né? O mesmo alimento, ele faz a cura no nosso coração, na nossa vida. E esse é o verdadeiro pão. O pão que sacia a alma, o pão que a gente tem que buscar. Não é somente buscar saciar a nossa vida emocional, a nossa vida amorosa, a nossa vida familiar. É a cura da nossa alma mesmo, né? Diretamente e primeiramente buscar a presença do Senhor, estar na presença do Senhor. Buscar essa verdade, buscar o Senhor em espírito e em verdade, né? Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Adorar o Senhor em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar aonde? Nos atos do Senhor, irmãos. É estar nos atos do Senhor. É estar aos pés do Senhor, como esta mulher Cirofenícia. Meu prazer é viver na casa de Deus. O Espírito Santo está vivendo em nós, onde flui o amor. Isso é estar em comunhão com o Senhor. Isso é comunhão. Então busquem essas palavras que eu lhes dei, tá? Vou deixar as referências aqui agora. Amós 8:11. Aqui é a capa do telefone que tá voando aqui, porque tá fazendo muito vento. Amós capítulo 8, versículo 11. Isaías 55, a partir do versículo 2. E Marcos capítulo 7, a partir do versículo 26. A mulher Cirofenícia. Bom, a partir do versículo 7, do versículo 26, não. A partir do 22 ou do 23, deixa eu ver aqui. Que fala sobre a mulher cananeia. Tá? Marcos 7. E buscar o Senhor na leitura da palavra, alimentar a sua alma, cada dia mais e mais. Sim, a partir do 24. A partir do versículo 24. Marcos 7, a partir do versículo 24 até o 30. E glórias a Deus. Deus abençoe poderosamente o seu dia. Eu vou seguir fazendo umas coisas aqui. Não sei que hora é. Se der pra me dar uma saída, eu ainda vou sair. Eu não queria sair, mas se tiver que sair, eu vou sair aqui rapidinho. Porque
preferindo não sair porque as coisas estão bem chato. Sair pra ficar com máscara na cara não é o meu, sabe? Eu prefiro ficar aqui respirando ar puro, tranquila em termos, tá, irmãos? Porque eu tenho passado muita batalha espiritual nessa casa aqui. Nossa, eu tive umas 3 semanas de muita luta, mas glórias a Deus, por mais que pareça que eu não tenho lutas, mas eu tenho muitas lutas aqui espirituais. E o meu tempo aqui tá acabando e eu tô esperando o Senhor realmente para saber a vontade dele, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Fiquem em paz em nome de Jesus. E se alimentem do maná que vem do céu. Glórias a Deus.